Hoje nós vamos falar sobre o Pai Goriot. Você provavelmente não faz ideia de quem é esse sujeito, de que livro é esse, mas eu prometo que vai valer a pena. Se você for perseverante e ficar comigo no vídeo e me ouvir conversando contigo a respeito deste livro maravilhoso, eu acredito que você vai sair daqui com alguma coisa nova para a sua vida. Recentemente eu terminei este livro de literatura clássica francesa. Essa é uma edição do Clube de Literatura Clássica. E eu fui surpreendido, porque é o seguinte, esse livro é do Balzac. Quem que é o Balzac? Balzac é um cara que ele decidiu inventar um negócio chamado a comédia humana. De forma ultra simplificada, ele criou um universo que era uma representação da sociedade francesa da época, e ele começou a escrever um monte de histórias diferentes desse universo. Então ele criou os personagens, as pessoas desse universo, e essas pessoas aparecem em um monte de livros e contos e histórias, em novelas, em narrativas e romances diferentes. Então, o Pai Goriot é um personagem e o título deste livro, que é um dos textos dos livros da comédia romântica, uma das centenas de histórias que o Balzac criou. E é muito legal, porque numa história, um personagem é o principal. Na outra, ele é um personagem secundário. Numa outra, ele nem aparece, mas aparece um outro personagem que estava com ele nessas duas. Então, você vai ter... É como se tivesse alguém filmando a nossa sociedade e cada livro é o foco da câmera que está naquele cara. Entendeu? Muito bem. Eu acho isso muito massa. Ele inaugurou isso daqui, o Balzac. Quando ele fez isso é uma novidade absurda para a época. Hoje a gente já tem mais isso, meio world building, assim, mais pessoas fizeram isso. O Tolkien criou um universo que é um universo fantasioso, o Lewis fez isso, tem muitos exemplos. Mas o que ele fez, na época que ele fez, isso aqui foi uma coisa impressionante, entendeu? E é muito legal a ideia, por quê? Porque ele queria retratar, eu não sei se ele queria, tá? Eu não me lembro dessa parte, mas ele acabou retratando aquela sociedade francesa burguesa sem precisar fazer, vamos dizer assim, textos não ficcionais, sem precisar falar sobre as pessoas reais. Ele criou uma outra sociedade imaginária, com personagens imaginários, nomes imaginários, etc. Muito bem. O que é o livro do Pai Goriot? O Pai Goriot é um sujeito que teve duas filhas, e ele era um comerciante. E naquela época não tinha muita possibilidade de ascensão social igual a gente tem hoje. Então existia ali em Paris essa pequena sociedade dos ricões, vamos dizer assim, são os ricos, a nata da sociedade de Paris. É uma bolha bem pequenininha. É um grupinho de gente que vive de aparências. E eu tô falando tudo isso não do ponto de vista histórico, o Elton leu História da França. Não. Eu tô te falando o que o livro retratou e eu tirei dele. Isso é o que vai ser massa, que vai ser útil para a tua vida. Então, aquela sociedade francesa, ali de Paris, tem esse pequeno grupo dos mais ricões, que todo mundo se conhece, onde existe um jogo de aparências enorme e, coisa curiosa, onde os casamentos são meio que tudo fachada. E todo mundo trai todo mundo e todo mundo sabe. Então tem lá, as filhas do Pai Goriot, elas são casadas, mas têm amante. O marido delas também tem amante. E meio que todo mundo sabe. Mas fica casado porque tem um acordo social, um acordo financeiro que segura aquele casamento. Esse é um aspecto interessante do livro, por isso que eu estou citando ele. Por quê? O Pai Goriot, então, ele é um comerciante que ele, por conta da sua sagacidade e da circunstância, conseguiu ficar muito rico. Então, quando ele conseguiu ficar muito rico, ele conseguiu ganhar acesso a essa sociedade. Mas ele mesmo não entrou na sociedade. O que ele fez? Ele criou as duas filhas e elas viraram o tesouro da vida deles, entendeu? O Kiko, sacou? Viraram o tesouro da vida dele. E aí, quando elas chegaram na idade de casar, ele pegou e dividiu a fortuna dele entre as duas. Ele era muito rico. Deu lá 800 mil francos para cada uma. Nem sei quanto vale um franco, mas tudo bem. Mas deu lá um negócio muita grana.
que era o dote para elas casarem com os caras. Então uma casou lá com um visconde, a outra casou com outro cara importante lá. E aí o pai Goriot, ele visitava as filhas constantemente. E foi morar numa pensão. Assim, onde moram meio uns pobretão, assim. Não é o pobretão ferrado, mas também não tá longe de ser rico. É um burguesinho mínimo, vamos dizer. E foi morar numa pensão lá e ficava visitando as filhas. Só que conforme o tempo foi passando, os maridos das filhas foram enchendo o saco dele. No começo eles toleravam porque ele era o cara da grana. Pô, foi o cara que deu a grana aqui pra nós, entendeu? Sogrão que deu o dinheiro. E chegou um ponto que, chega desse velho aí. E as próprias filhas também meio que começaram a lidar com o pai só como um banco. Então, pai, tô precisando de uma grana aí. Por exemplo, uma delas, o amante era um cara que apostava e ficava apostando e perdendo dinheiro. Perdia dinheiro com a aposta. E ela ficava bancando ele. Então chegava, ô pai, fulano lá acabou de perder 10 mil francos, arruma aí pra nós. Aí o pai ia lá e arrumava. Porque o pai Goriot fazia tudo que elas pediam. E aí ele ficava fazendo isso, só que conforme o tempo foi passando, o dinheiro dele foi acabando, porque ele parou de trabalhar. E elas e os maridos foram enchendo o saco do velho. E com o tempo ele foi... Você vê o pai Goriot ficando cada vez mais triste e deprimido e visualmente frágil ao longo da história. Esse vídeo contém spoilers, beleza? Mas tudo bem, não tem problema que contém spoilers. Eu quero te mostrar uma coisa legal. E aí, nessa pensão que o pai Goriot morava, tinha um cara, que é o Rastignac. O nome dele é Eugênio Rastignac. E o Eugênio é um cara bom. Ele era um... Pensa o seguinte, você ou eu ou pessoas que você conhece da classe média que fica olhando esses caras do Instagram que são ricos e fica sonhando em ser rico, sabe? A maioria de nós, a maioria da população brasileira, que tu não tá mal, tu não tá pobre, tu não tá passando fome, você tem teus coisinhas, mas você fica olhando no Instagram uns caras muito ricos e pensa, porra, deve ser bom demais ser rico assim, cara, se eu só fosse... Aí você às vezes nem quer ser rico assim, não, cara, eu nem precisava ter 1 milhão por mês, se eu tivesse só uns 50 mil por mês, nossa, eu já tava no céu. Se já só uns 100 mil por mês, já tava bom. Sabe, o Rastignac era esse cara, o Eugênio. Ele era um cara bom, coração ingênuo, puro, mas, de certa forma puro. Mas que olhava e pensava, puta, mas deve ser muito bom participar dessa sociedade dos ricos. Deve ser muito bom estar lá no meio deles, nos eventos e ter dinheiro. E aí, vem a calhar na história, coisa vai, coisa vem. Ele começa porque ele tinha uma prima que era muito rica, que estava no meio dessa sociedade. O Eugênio, que é esse cara que mora numa pensão ali, entendeu? Pensa o seguinte, na pensão cada um tem um quarto. Você não tem uma casa, você não está alugando uma casa. Você aluga um quarto e você almoça com os outros, você janta com os outros moradores. Então é uma pensão. E aí esse carinha, o Eugênio, que mora na pensão, começa a frequentar a High Society. E ele começa a curtir demais, frequentar a High Society, mas ele se apaixona por uma das filhas do pai Goriot. Ele se apaixona por essa filha do pai Goriot, que é casado, mas é tudo meio fachada, assim. E ele meio que consegue conquistar essa mulher também. E ela também se apaixona por ele. Coisa vai, coisa vem na história. O que eu quero trazer para você? Infelizmente, para quem não gosta de spoiler, eu quero trazer um negócio que está meio pro final da história. Mas chega um ponto que o Eugênio começa a pegar... Quando ele tá de fora dessa High Society, ele olha e parece tudo maravilhoso. Mas daí quando ele começa a participar e ver a sujeira, e ver que um trai o outro, um é ladrão, o outro engana, o outro mente, isso aqui é fachada, aquilo lá também, essas mulheres nem são tão legais assim, esses caras também são meio cuzão. Ele começa a ficar assim, putz, sabe aquela desilusão? Ele vive uma espécie de uma desilusão. Putz, não acredito. E aí que vem a coisa.
Eu, quando entrei na internet, em 2018, comecei a gravar vídeo. Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu comecei a acompanhar as outras pessoas. Eu nunca fui um cara da internet. Eu não era um cara que ficava vendo YouTube, eu nunca gostei de ficar no Instagram conversando, passando post, dando like. Eu nunca fui o cara que gostava de ficar conversando com as meninas, igual tem uns amigos meus que, cara, é fascinado, o cara ficava o dia inteiro falando com menina no telefone. Eu nunca fui o cara da internet. Mas quando eu comecei a gravar coisa na internet, e eu comecei a pensar em viver da internet, eu comecei a acompanhar a galera. E aí eu comecei a ter esse mesmo sentimento do Eugênio. Pô, deve ser massa fazer parte dessa galera. Deve ser massa estar no clube. Deve ser massa estar nesse interior desse povo aí. E aí, lá ele. E aí, o tempo foi passando e eu comecei a, por conta das circunstâncias, por sorte, providência divina, destino, enfim. Eu só tenho a agradecer porque isso aconteceu. Eu comecei a entrar nesse meio. Mas daí eu também vivi a mesma coisa que o Eugênio. Chegou um ponto que eu vivi a desilusão. Eu falei, puta, era só isso aqui mesmo? É esse jogo de imagem? É esse jogo de vaidade? Eu lembro que eu conversei uma vez com um cara que muita chance de você saber quem é, porque ele é muito grande na internet. E ele falou, Elton, o negócio é o seguinte, se proteja, nunca caia no jogo da vaidade. Porque o problema desse nosso mercado digital é a vaidade, ela que destrói a gente. E imediatamente eu concordei com ele, porque eu já estava vendo isso. E eu fiquei pensando, realmente é muito complicado, porque ali no Pai Gorriô, uma vez que você está dentro daquela high society da história, como é que você não joga o jogo? É quase que impossível você não jogar o jogo, é muito difícil. Você tá lá, como é que você não vai jogar o jogo? Então é aquela coisa assim, como é que tu vai pisar na merda e não vai se sujar? Nem o pezinho. E aconteceu, eu vivi a mesma sensação do Eugênio. Quando eu fui lendo o livro, o começo do livro é mais descritivo, ele tá explicando a apreensão, os personagens, não sei o que. E no começo vai mais devagar, meio truncado. Mas chegou no momento, quando eu comecei a perceber esses sentimentos do Eugênio, que acaba sendo o Eugênio acaba sendo o personagem principal lado a lado com o Pai Gorriô. Eu falei, caramba, eu entendo esse cara me entende, esse personagem me representa de certa forma. Porque isso que é a questão. Num livro de literatura clássica, os personagens, eles nos representam em alguma medida, para coisas boas e ruins. Às vezes, uma virtude de um personagem representa uma virtude, uma tendência virtuosa que tu tenha. Às vezes, um defeito, um vício de um personagem representa um defeito, uma tendência viciosa que você tenha. Então, quando você vai lendo um bom livro de literatura, você passa a se encontrar, a se conhecer. E quando eu percebi que o Eugênio viveu de uma forma análoga do que eu vivi, eu comecei a encontrar explicações para os meus sentimentos, para os meus comportamentos que eu não conseguia encontrar sozinho. E é isso que eu queria trazer para você no vídeo. Ao ler a vida do Eugênio Rastignac, personagem fictício, que não existe na vida real, eu comecei a entender alguns aspectos da minha própria vida, dos meus próprios sentimentos. E cara, e coisa incrível, porque eu terminei esse livro faz alguns dias, e isso aqui tá na minha cabeça, eu tô mastigando, ele tá sedimentando a minha cabeça isso daqui. Eu tô conseguindo enxergar várias coisas que eu não conseguia explicar para mim mesmo e que estavam me atrapalhando. Então o que aconteceu na minha leitura do Pai Gorriô é que você vai lendo livro de literatura clássica, alguns vão ter um personagem secundário que te representa. Mas cedo ou tarde você vai bater num livro que o personagem principal descreve parte da tua vida.
Então o que aconteceu foi isso. O Eugênio descreveu parte da minha vida que eu vivi nos últimos anos. E uma das coisas que acontece, eu vou tentar não dar um spoiler absurdo do livro, mas uma das coisas que acontece é que o Eugênio, ele, em um dado momento, surge dentro dele a vontade de construir o seu próprio caminho sem precisar jogar esse jogo. Porque chega um ponto que algumas coisas chocam muito ele. E ele entra num questionamento, num drama pessoal interior, do tipo, deve ter um outro jeito, não é possível que eu vou ter que fazer parte disso se eu quiser crescer na vida, se eu quiser prosperar, se eu quiser ter dinheiro, se eu quiser ser feliz. Ele entra nesse drama interior e aquilo começa a mexer com a forma dele de lidar com as coisas. E chega num ponto que essa sementinha, ela começa a crescer, do tipo, eu vou construir a minha própria história do meu jeito e meio, vamos dizer assim, desculpa se você tiver com uma criança por perto, meio que foda-se o mundo. Não importa o que os outros fazem, não importa as regras, não importa as fórmulas, não importa o que essa sociedade diz que tem que ser. Eu vou achar o meu próprio caminho. E esse é o aprendizado que eu mais queria trazer para você nesse vídeo. Você precisa achar o teu próprio caminho. Assim como eu tenho que achar o meu próprio caminho. E o nosso próprio caminho da nossa vida, ele não vai estar explicitado por ninguém. A gente vai ter que conseguir abstrair as opiniões dos outros. O que os outros nos dizem que nós temos que fazer. O que a sociedade diz que é bom para nós. Sabe aquela história que por muito tempo virou um discurso no marketing digital do tipo, faculdade não serve para mais nada. Te prometeram que a faculdade te traria o trabalho dos sonhos, mas isso é mentira. Isso são as pessoas usando um discurso do tipo, cara, não importa qual foi a promessa que te fizeram, de que existe só esse caminho da faculdade, do trabalho e da aposentadoria. Existe outra possibilidade. E eu não sou nem contra nem a favor da faculdade. Eu acho que algumas pessoas têm que fazer, outras não, e não faz diferença nenhuma isso aqui. É só um exemplo. A questão que eu quero trazer é, você tem que achar teu próprio caminho. E ninguém vai conseguir achar ele por você. Então, você vai ter que cometer seus próprios erros, você vai ter que bater a cabeça, você vai ter que se confundir, você vai ter que cair um pouco e perder amigos, perder dinheiro, passar por momentos de tristeza, por momentos de raiva. Mas você vai ter que achar o teu próprio caminho. Caso contrário, nunca vai existir um sentimento interno de satisfação com a vida. Caso contrário, eu penso, e eu acredito que eu não vou mudar de ideia, mas quem sabe, que se eu não viver a minha própria vida nos meus termos, e não que os meus termos ignorem coisas do tipo, parte dos meus termos é viver sob a tradição da minha religião. Então eu acredito que eu tenho que seguir uma tradição da minha religião ou eu não serei feliz. Então, os seus termos não é que você vai romper com qualquer conjunto de possibilidades e normas e ideia de vida. Não. Pode ser que você chegue à conclusão de que, olha, o que o meu pai me disse, me passou de valores, faz parte dos meus termos de felicidade. Viver pelos seus termos não é relativizar. Isso pode ser bom para mim e não para os outros. Do tipo, eu acho que ter uma família é bom para todos que têm uma vocação matrimonial. Então, eu acho que você vai ser mais feliz com uma família que se não tiver uma família, caso seja a tua vocação ter uma família. Então, quando eu digo viver nos teus termos, você vai ter que encontrar o teu próprio caminho que venha da tua voz interior e não das opiniões dos outros ao teu redor. Então, sei lá, o fulano aqui fica me dizendo que eu tenho que abrir um negócio. E ele me acha um maluco por querer
trabalhar nesse emprego para esse outro cara. Mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho que estar nesse emprego para esse outro cara e não abrindo um negócio. Já por outro lado, fulano acha que eu tenho que continuar meu concurso, porque o meu concurso me dá uma estabilidade financeira. Mas eu estou percebendo que na verdade eu quero é arriscar. Eu quero é abrir um negócio e abrir mão desse concurso. Tchau pro concurso, esquece estabilidade financeira, eu vou me arriscar em ter um negócio e empreender. Você vai ter que desvendar o teu próprio caminho. E o Pai Gorriot é um livro que me fez duas coisas. Primeiro, me fez encontrar um personagem que viveu uma sensação, uma história, um drama análogo ao que eu vivi. Segundo, me apresentou uma resolução desse personagem de que, pera, eu não quero jogar o jogo que estão me dizendo para jogar. Eu não quero jogar com as regras desse sistema. Eu vou criar as minhas próprias regras, o meu próprio sistema, eu vou jogar o meu próprio jogo. É isso que eu vou fazer. E eu não sei qual é, mas eu vou descobrir. E essa é a moral que eu queria te trazer. Duas coisas para te falar. Primeira, se você quiser aprender a criar o teu próprio sistema, eu estou fazendo a imersão Melhorando da Sua Vida. O link está aqui na descrição desse vídeo para você saber mais. Ela vai acontecer ao vivo, você tem acesso à gravação por 2 anos. Segundo, se você quiser ler literatura clássica, eu também vou deixar um link para você assinar o Clube de Literatura Clássica com o meu cupom Elton Karamazov. E assinando com o meu cupom, você vai ganhar de presente, no primeiro mês de sua assinatura, o livro Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Tá? Então tem essas duas coisas aqui na descrição. Quero saber se você gostou desse vídeo, é a primeira vez que faço um vídeo assim no canal. E eu quero saber se eu trago mais vídeos sobre livros de literatura clássica, esse tipo de coisa. Um abraço, até a próxima.